direita, o Dr. Gervásio Protásio dos Santos, que também já está aqui à mesa à esquerda, mas isso aqui é só disposição na mesa, esse negócio de direita e esquerda, tá? E Sérgio Junques, também na extrema esquerda. Informo que após a manifestação dos palestrantes, abriremos para perguntas que deverão ser feitas por escrito. E antes de prosseguir aqui, eu gostaria de registrar a presença de dois ex-presidentes da IMB, pessoas muito valorosas, o Mozart Valadares, o Henrique Nelson Calandra, também, que são pessoas que ajudaram a construir essa bela história da magistratura brasileira. O registro também a presença do conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, também amigo nosso, magistrado, doutor Sérgio Ricardo, a presença aqui da esposa do Sérgio e do Gervásio, que estão aqui, abrilhantando este momento significativo para a magistratura brasileira. Nós vamos, antes de passar a palavra aos palestrantes, fazer uma pequena leitura do currículo de cada um deles, e de antemão já adianto que é a resenha da resenha, é a síntese da síntese, que são três pessoas de muito valor. A professora Maria Tereza Sadek, todos a conhecem, né? Eu, antes de conhecê-la pessoalmente, já conhecia dos trabalhos que ela realiza. É uma figura respeitadíssima no nosso país e até fora. É uma pesquisadora extraordinária e extraordinariamente importante. É mestre em Ciência Política pela PUC, São Paulo, e doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado na Universidade da Califórnia, na Universidade de Londres e na Universidade de São Paulo. Professora do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, USP. Também é pesquisadora sênior e diretora de pesquisas do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, integrante do Conselho da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, do Conselho do Departamento de Pesquisas do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, do Conselho Consultivo Interinstitucional do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Possui livros e artigos publicados nas áreas de teoria política e sistema de justiça. Essa é a primeira participante deste painel. Passarei a apresentar também breve currículo também, pelo serviço que tem prestado ao Judiciário Brasileiro, o doutor Gervásio Protásio dos Santos. Ingressou na magistratura em 1991, sendo atualmente titular da 6ª Vara Civil da Comarca de São Luís, pós-graduado em Direito Processual Civil e em Direito Civil. Exerceu a docência na Universidade Federal do Maranhão e na Escola Superior da Magistratura do Maranhão. É presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão e coordenador da Justiça Estadual da AMB. O terceiro participante, Sérgio Junques, igualmente conhecido de todos nós que estão presentes, é ex-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, graduado em Direito na Faculdade de Direito de Joinville, especialista em Direito Processual Civil pela Associação Catarinense de Ensino, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. É autor dos livros Justiça e Sociedade,
ensaios sobre temas jurídicos contemporâneos e o Conselho Nacional de Justiça e a sua relação com o princípio da justiça social, uma análise das suas implicações na justiça da infância e juventude, 2013. Esses são os participantes desse painel. Vamos iniciar com a professora de todos nós, até mesmo professora à distância, a doutora Maria Tereza Sadek, que terá 40 minutos para a sua exposição. Para iniciar, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma enorme satisfação estar com todos e que eu tenho tido contato com a AMB há muitos anos, desde a gestão de 2006, de Rodrigo Colasso, estava lá também, então é uma satisfação estar aqui. E me coube falar sobre a valorização da magistratura. A rigor é valorização da magistratura de primeiro grau. Em primeiro lugar, eu vou fazer um diagnóstico para mostrar por que essa magistratura mereceria ser valorizada. Em segundo lugar, eu vou mostrar alguns dados a respeito do Poder Judiciário como um todo, me baseando numa pesquisa, na última pesquisa feita pela Associação dos Magistrados, que teve uma iniciativa do Sérgio, que está aqui na mesa também, e ele foi realmente muito inovador e persistente. Eu vou contar para vocês o bastidor dessa pesquisa. Quando o Sérgio me procurou para fazer a pesquisa, eu disse: Sérgio, eu não estou entendendo para que você quer que eu faça essa pesquisa. Afinal de contas, o CNJ já fez e nós não vamos apresentar muitas novidades. E ele insistiu. E bom, como ele insistiu, nós vamos fazer. E eu devo dizer que essa pesquisa se deve muito a ele. Eu quero aqui publicamente manifestar o meu agradecimento. Foi ele que buscou os tribunais, foi ele que dizia: esse dado não está bom, eu quero de novo. Sem ele, essa pesquisa certamente não teria saído. Bom, então, é em função disso que eu quero, primeiro, manifestar meu agradecimento público ao Sérgio e, em segundo lugar, dizer que eu vou me basear muito nesses dados para apresentar aqui o meu diagnóstico e na verdade, a minha sugestão a respeito desse tema, que é um tema muito importante, que é a valorização da magistratura. Não por acaso eu coloquei esse tipo de imagem para mostrar o que significa a magistratura e, particularmente, a magistratura de primeiro grau. Então, aqui eu tenho um índice de acesso à justiça que foi elaborado pelo Ministério da Justiça, que mostra a relação do número de advogados com o número de juízes, de promotores e de defensores públicos. Como os senhores percebem, são 311 advogados para 10 juízes, 7 promotores e 3 defensores. Esses números não são números sem consequência. Claramente, quando se tem no país esse número muito maior de advogados em relação aos demais operadores do direito, isso provoca algum tipo de consequência. Qual é o principal impacto? Nós vamos ver já já. E aqui nós temos os integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia por região do país. Como os senhores poderão observar, a luzinha é a última. Como os senhores poderão observar, essa relação é muito pouco igualitária se nós compararmos as regiões entre si. Os senhores vão observar que, por exemplo, no Nordeste, a relação de juízes por 100 mil habitantes é muito inferior àquela apresentada no Centro-Oeste e no Sul do país. Assim como no Nordeste, também nós temos a situação do Sudeste. Em relação ao Ministério Público, a mesma questão aparece, a Defensoria Pública também. Em relação ao número de advogados, a menor proporção de advogados está no Nordeste.
E aqui nós temos os juízes por região do país. Então, nós vamos perceber também que o Sudeste tem e o Nordeste possuem uma situação de desequilíbrio e de inferioridade em relação aos demais. Para aqueles que estiverem interessados, esses dados constam do Ministério da Justiça, no Indicadores de Acesso à Justiça, e aqui nós temos dados a respeito de cada um dos estados. O Maranhão apresenta a situação mais vulnerável e, no extremo oposto, nós temos o Amapá. Aqui eu vou me basear nos dados, nos últimos dados, que são os dados dos Justiça em Números, publicado agora recentemente, Justiça em Números 2015, mas os dados são de 2014. Nós vamos perceber que o Poder Judiciário tem uma despesa total de 68,4 bilhões. Isto representa 1,2% do Produto Interno Bruto e 2,3% dos gastos totais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E o gasto por habitante é de R$ 337. Aqui eu vou parar um pouco para fazer a seguinte afirmação. Isso são médias. Médias escondem extremos. O que significa dizer que R$ 337 aparentemente pode ser um valor razoável, mas isso vai variar enormemente de acordo com os estados e com as regiões do país. Então, nós vamos agora nos deter um pouco na Justiça Estadual. A Justiça Estadual tem 9.378 unidades judiciárias de primeiro grau, sendo 5.850 varas com competência exclusiva ou cumulativa, 1.534 juizados especiais, 1.691 varas de juízo único, 303 varas com juizados especiais adjuntos e, no total, 65% das 2.620 comarcas contam com apenas uma unidade judiciária de primeiro grau. A Justiça Estadual concentra 70% dos casos novos e 81% do acervo do Judiciário. Aqui nós já estamos percebendo um primeiro e grave desequilíbrio, mas eu vou continuar porque depois eu vou fazer as comparações. Nós temos 11.631 magistrados, o que significa dizer que a Justiça Estadual tem praticamente 69% dos magistrados, mas 55% da despesa do Poder Judiciário. Ou seja, se houvesse proporcionalidade, nós deveríamos contar com também 69% da despesa, o que significa dizer que existe aqui já uma defasagem de mais do que 10%. A Justiça Estadual conta com 20 milhões de novos processos, 19 milhões de processos julgados, um crescimento de 5,4% em relação a 2013. Então, vamos aqui fazer de novo as comparações. Nós vamos ver que 81% dos processos, nós temos 70% dos casos novos, mas 55% dos gastos. Vejam a desproporcionalidade. 63% das unidades judiciárias de primeiro grau, 69% dos magistrados e 64% dos servidores. Aqui, de novo, já existe uma desproporção, embora não tão grande quanto esta aqui. E aqui nós vamos ver a carga de trabalho, que é uma questão muito importante, sobretudo quando se pensa em valorização da magistratura de primeiro grau. Na Justiça Estadual, a carga de trabalho no primeiro grau é 3 vezes maior do que a do segundo grau. Então, são 7.520 a carga de trabalho de um juiz de primeiro grau
em contraste com 2.878 do segundo grau. Essa situação é muito diferente na Justiça Federal. Os senhores vão observar que a carga de trabalho do segundo grau é maior do que a do primeiro grau. Na Justiça do Trabalho, nós temos relativamente uma semelhança, e no Poder Judiciário como um todo, isso aqui é a média de todas as justiças, primeiro grau 6.521 contra 3.305. Se eu olhasse apenas o Poder Judiciário, eu já diria que existe uma desproporção entre o primeiro grau e o segundo grau. Essa desproporção é quase que o dobro. No entanto, quando se examina a Justiça Estadual, apenas a Justiça Estadual, essa desproporção é muitas vezes maior. Isso significa dizer que não existe nada que fundamente uma política nacional em relação a todos esses organismos de justiça, porque as diferenças são de magnitude. Estatisticamente, a gente diria, essas diferenças são significativas. Significa dizer que uma mesma política não pode ser aplicada em todos esses âmbitos. E se pensamos na valorização do primeiro grau, esses dados são extremamente significativos. Então, casos novos por magistrado, aqui também eu quero mostrar no Poder Judiciário como um todo e salientar que isso é diferente quando se examina apenas a Justiça Estadual. Então, essa aqui é a média do Poder Judiciário, isso aqui é aquilo que se refere à Justiça Estadual. A carga de trabalho. A carga de trabalho na Justiça Estadual de primeiro grau é de 7.520 processos. Ou seja, um número absolutamente incompatível com qualquer critério que se analise para poder imaginar como é que essa carga de trabalho possa ser resolvida sem um acúmulo de processos que se carrega de ano para ano. Então, nós temos uma situação aqui que, para dizer o menos, é excessivamente dramática. Então, a carga de trabalho na Justiça Estadual, aqui eu estou comparando não mais só do 2014 com 2014, mas mostrando o crescimento de 2013 para 2014. Ou seja, no primeiro grau, em 2013, a carga era de 6.461, cresceu para 7.521. E no segundo grau, houve uma redução. Então, vejam, a situação do primeiro grau, ela é uma situação de piora, de crescimento de processos no primeiro grau. Esses dados são dados do Conselho Nacional de Justiça. Então, a produtividade do primeiro grau no Poder Judiciário, nós vamos examinar aqui no Poder Judiciário como um todo, no primeiro grau é 1.702, na Justiça Estadual é maior do que a média do Judiciário, e no segundo grau é um pouco inferior, mas de toda forma está dentro da média. E aqui é a taxa de congestionamento. Nós vamos perceber que a taxa de congestionamento no primeiro grau é a mais alta que existe, sobretudo na Justiça Estadual de primeiro grau. A Justiça Estadual de segundo grau tem uma taxa de congestionamento inferior à média do Poder Judiciário como um todo. E a Justiça Estadual de primeiro grau tem uma taxa de congestionamento superior. Se nós analisarmos este dado correlacionando com os dados anteriores, nós somos obrigados a concluir que essa taxa de congestionamento de primeiro grau na Justiça Estadual é ainda surpreendentemente mais baixa do que aquela que se deveria supor. Pois, eu vou continuar o raciocínio. Se os recursos
aplicados, se os números de juízes que estão dedicados ao primeiro grau, se o número de processos que ingressam no primeiro grau são sempre muitas vezes maior, a taxa de congestionamento, a rigor, não é alta, ela é até baixa. Ou seja, diferentemente do que se fala, é um índice de produtividade maior do que aquele que seria esperado. Se eu fosse fazer uma análise meramente estatística. Então, da Justiça Estadual, quais são os assuntos mais demandados por classe e assuntos? Direito civil, obrigações e espécies de contratos, responsável por 8,16% das novas demandas. E a indenização por dano moral aparece em segundo lugar, no âmbito do direito do consumidor, e em quarto lugar, no âmbito do direito civil. Agora, eu quero mostrar para os senhores essa pesquisa que eu fiz referência no começo da exposição, que é essa pesquisa realizada pela MP neste ano, que levou em consideração 11 unidades da federação. Eu vou aqui falar muito rapidamente de quais são as unidades, porque estão aí e constam das pastas que os senhores receberam. Mas eu vou destacar algumas coisas que me parecem relevantes quando se trata de discutir propostas de valorização da magistratura. Então, vejam, diferentemente da pesquisa já feita pelo CNJ, com 100 maiores litigantes do país, que tratou dos anos de 2010 e 2011, e o CNJ trata de dados de primeiro grau de 56 tribunais do país, e os dados são globais, são dados nacionais. A pesquisa da MP, nesse sentido, faz um avanço muito grande que permite que se pense em políticas de atuação judicial em cada um desses tribunais que foram analisados. Então, a pesquisa da MP pega os 100 maiores litigantes, tanto no polo passivo quanto no polo ativo, no primeiro grau, no segundo grau e nas turmas recursais, levando em consideração os anos que vão de 2010 a 2015. Quer dizer, então, é uma pesquisa que fornece informações e indicadores muito mais precisos e sofisticados do que aqueles que nós possuíamos anteriormente. E aqui o que eu fiz é uma coisa que não consta do material que os senhores têm, que eu tentei aqui fazer um resumo para que nós pudéssemos perceber qual é a variação que nós encontramos nessas 11 unidades da federação. Então, o que significa essa variação? O que eu queria mostrar com essa tabela é o seguinte: entre os 100 maiores litigantes, que percentual eles representam no interior daquele, por exemplo, do primeiro grau de cada um dos tribunais. Então, a variação que nós encontramos é enorme, porque ela varia na parte ativa de 0,5% a 56,1%. Então, aqui de novo eu vou repetir uma informação. Trabalhar com médias é muito problemático. Vejam que essa variação aqui vai de 0,5% a mais do que metade. Ou seja, nós encontramos tribunais nos quais os 100 maiores litigantes representavam mais do que a metade dos processos que entraram no tribunal em primeiro grau. Aonde é que isso aconteceu? Em Santa Catarina, no Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul. Aonde é que está mais próximo dessa aqui, que é o menor? Rio de Janeiro, Paraíba e Rio Grande do Sul. Então, eu vou repetir, falar de uma política nacional aqui é bastante problemático. Contudo, falar de políticas que devem ser adotadas nesses tribunais, nós estamos, a partir dessa pesquisa da MP, fornecendo um material muito precioso. Aqui, na forma passiva, a variação também é muito grande. Os 100 maiores litigantes variam nessa proporção de 5% a metade.
Quais são os 3 maiores? De novo, como parte passiva, Santa Catarina, Paraíba e Rio Grande do Sul. As 3 menores proporções, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Segundo grau, da mesma forma, a variação é menor do que aquela que nós encontramos no primeiro grau, mas ainda assim ela é muito relevante do ponto de vista estatístico. Nos tribunais em que a parte ativa representa o menor percentual, é 15,5%. Eu vou repetir, o que significa esse 15,5%? Significa dizer que de todos os processos analisados em segundo grau, os 100 maiores representam 15,5%. No entanto, nós temos tribunais nos quais os 100 maiores representam quase a metade, 47,9%. Quais são os 3 maiores? Sergipe, Santa Catarina e Bahia. Quais são os 3 menores? São Paulo, Paraíba e Distrito Federal. Eu não sei se vai cansá-los demais, mas aqui também eu repeti na parte passiva. Os maiores são Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rondônia, e os menores estão aqui. Por que São Paulo aparece tanto aqui como os 3 menores? Devido ao excessivo volume de processos que entram no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, São Paulo é como se eu dissesse que São Paulo é um ponto fora da curva. Como São Paulo representa 40% de todos os processos que entram no judiciário, São Paulo, em qualquer análise, tem que ser excluído e analisado separadamente. Eu não sei se isso é claro para os senhores, mas do ponto de vista de qualquer análise estatística, eu não posso ter uma única variável responsável por quase a metade de tudo aquilo que ingressa. Os senhores vão perceber também que essa variação é encontrada nas turmas recursais. E aqui nós temos os 3 maiores, tanto na parte ativa como na passiva, e os 3 menores na parte ativa como na passiva. Então, eu repito, isso não consta do material que os senhores têm, eu só fiz essa análise agora para simplificar a argumentação que eu quero apresentar. Então, outra inovação que do meu ponto de vista, é o maior ganho da pesquisa feita pela Associação dos Magistrados. Nós tentamos analisar o número de partes com até 50% entre os 100 maiores. Eu vou fazer uma pequena explicação do que significa isso. Se eu pegar os 100 maiores e pegar a metade, o que supostamente eu deveria encontrar? Os 50 maiores, certo? A metade de 100 é 50. Então, se entre os 100 todos tivessem força relativa semelhante, entre os 100, eu espero encontrar 50. No entanto, o que é que nós encontramos? Um número extremamente diferente de 50. E é nisso que essa pesquisa da ANB presta uma contribuição que eu acho que é absolutamente significativa e extraordinária. Vejam, na Bahia, ao invés de eu encontrar 50 no primeiro grau, eu encontro 3 como parte ativa no primeiro grau. Como parte, no Distrito Federal eu encontro 1. No Espírito Santo, 7. Aqui 4, no Mato Grosso do Sul. Então vejam qual é a importância dessa pesquisa. Então nós não estamos mais falando dos 100 maiores litigantes. Aqui eu estou falando dos 3 maiores litigantes. Ou seja, a direção deste tribunal tem que ter uma política de atuação em relação a esse grupo. Porque este grupo responde sozinho pela metade dos processos que estão levando em conta apenas os 100 maiores. E isso vale para todos os casos. Esses dados os senhores têm na pesquisa que foi entregue. Então, sempre que os senhores olharem essa tabela, olhem assim. Se tudo fosse proporcional, eu deveria esperar encontrar o número 50, que é metade de 100.
No entanto, eu encontro 3, 1, 7, 9, 12, 11, 15, tanto nas partes ativas como nas partes passivas. Aqui estão os outros tribunais: Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro nós não temos informações. Eu aproveito para fazer um parênteses aqui e dizer que o tribunal que nos forneceu as informações mais detalhadas e mais consistentes foi o Tribunal de Santa Catarina, e o tribunal com informações menos consistentes foi exatamente... Está aí? Meus parabéns. Não, isso tem que ser dito publicamente, porque é alguma coisa que nós não encontramos no país como um todo. Então, ao contrário, o Tribunal do Rio de Janeiro está aqui? Não, a gente não deve falar mal nas costas. Tá bom, mas o Tribunal do Rio de Janeiro, que é onde se esperava encontrar as melhores informações, nós só encontramos informações de primeiro grau. Por isso que não consta os demais. Aqui estão os outros: Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, está em ordem alfabética. E vocês vejam que em nenhum desses tribunais nós encontramos o número 50. É sempre um número muito inferior ao 50. Isso permite, eu vou repetir, uma política de, na verdade, de diminuição dos processos que entram. Porque basta chamar essas partes, conversar com essas partes e procurar ver se existe alguma forma de que a maior parte desses processos não sejam judicializados. Então, aqui nós vamos perceber o seguinte: eu vou traduzir um pouco essa tabela, porque ela é um pouco grande. A fonte é sempre a pesquisa AMB 2015, onde vocês leem APM significa Administração Pública Municipal, APE, Administração Pública Estadual, Sistema de Telefonia e Comunicação, STOC, e Sistema Financeiro, SFIN, né? Então, vamos ver. No primeiro grau, entre os 50% dos 100 maiores, portanto, eu estou falando apenas daqueles números pequenininhos, né? Nós temos a administração pública municipal e o sistema financeiro. Como parte passiva, sistema financeiro e sistema de telefonia e comunicações. Segundo grau, sistema financeiro, administração pública estadual. Sistema financeiro, turma recursal, sistema financeiro e telecomunicações. Então, aqui nós temos para todas as unidades da federação pesquisadas. Então, os senhores vejam que, na verdade, essas entidades respondem por um número astronômico de processos no interior do sistema judiciário, de primeiro grau, de segundo grau, como parte ativa, como parte passiva e nas turmas recursais. Essas informações os senhores não encontram com esse grau de detalhe no trabalho dos senhores, mas, enfim, é que eu fiz para resumir, porque afinal tinha que mostrar algum trabalho para mim aqui, né? Isso é exatamente o que está na pesquisa. Bom, aqui são os outros estados. Os senhores vejam que se repete o tempo inteiro: administração pública estadual, administração pública municipal, sistema financeiro. Esses daí ganham misturados sempre em todos os casos. Por exemplo, eu quero explicar por que aqui só tem um. Porque só a administração pública municipal responde por 50%. Então aqui, 50% eu tenho 2 atores. Então, em 8 das 11 unidades da federação, o poder público municipal, estadual e federal concentra a maior parte das ações iniciadas no primeiro grau. No polo passivo, o setor econômico, com bancos, empresas de crédito, de financiamento e investimentos, é o principal demandado. E
Aqui eu vou me permitir, diante disso, usar uma pesquisa que foi feita por Erval Ribeiro. Ele é médico, fez uma pesquisa entre os juízes, e se eu não estou enganada, são juízes de Santa Catarina. Ele entrevistou uma série de juízes. Este livro é um livro que eu recomendo fortemente, chama-se O Juiz Sem Toga. Eu, quando li, fiquei surpresa com o trabalho que ele fez. O que ele fez? Ele entrevistou uma série de juízes preocupados com as doenças que os juízes poderiam estar acometidos. E nessas entrevistas ele verificou que os juízes de fato apresentavam uma situação bastante delicada em consequência da carga de trabalho e das demandas que caíam sobre os juízes. E ele faz um contraste, e são os juízes que dizem isso. Para a população, os juízes representam uma categoria privilegiada, com uma remuneração razoável, têm um alto patamar de consumo, têm prestígio, pertencem à elite econômica, intelectual e socialmente favorecida. O juiz é um servidor público, entra por concurso, ele renuncia ao sonho de riqueza, isso é o juiz falando, mas não a percepção da população. Agora, a população, é por isso que está com outra cor, vê o juiz como um servidor público dispendioso, seu trabalho não é visto como de primeira necessidade. Ou seja, essa pesquisa aí indica duas coisas. Em primeiro lugar, que a comunicação do Poder Judiciário, ela não é capaz de chegar até a população mostrando aqueles dados que nós mostramos para todos vocês. Ou seja, que a carga de trabalho é enorme, que é impossível lidar com essa quantidade de judicialização. No entanto, para a população, o que pega é a impunidade, a morosidade, os salários que são mais altos do que dos demais servidores públicos e etc. e tal. E aqui eu tenho um depoimento que me parece que é muito significativo, é um juiz, claramente não está identificado, nem é para ser identificado. Ele diz: o judiciário está à beira do colapso. A imagem que a mídia passa para o público é que o juiz vive encastelado em salas confortáveis, com ar-condicionado, ganha acima do que merece e trabalha pouco. A imagem pública do juiz é a do Marajá, quando não de corrupto. Acho injusto cobrar a produção de um juiz. Não se deve tomar como parâmetro a quantidade daquilo que ele faz. Não se privilegia o diálogo que o juiz tem que manter com as partes e advogados para solucionar amigavelmente uma questão e assim evitar que se transforme em processo. A prática da conciliação entre os litigantes é difícil, demorada, deveria ser estimulada, só que não é contabilizada. Aqui eu vou parar um pouco para dizer o seguinte. Obviamente, quando se pega aquele número de processos que ingressa no Poder Judiciário e se vê o trabalho dos juízes, não se leva em conta que essa carga de trabalho é extasiante. Não se leva em conta que é muito difícil uma política nacional tratar de casos que são muito diversos. Então, quando se estabelece metas que pode ser vista de um ângulo como alguma coisa muito positiva, porque introduz no Poder Judiciário termos que não cabiam na Justiça, por outro lado, se uniformiza situações que são muito desiguais entre si. Muito desiguais. E tem questões que não podem ser quantificáveis. Um juiz que trata de questões de família não pode ser tratado igual de um juiz que trata de questões, por exemplo, ligadas ao sistema, sei lá, contábil, financeiro, qualquer coisa dessa natureza. Então, qualquer política de uniformização é uma política perigosa. E como nós vimos nos dados anteriores, a diversidade que nós encontramos, não apenas nas regiões, mas nos estados e dentro dos estados, quando se leva em consideração as distintas comarcas, nós temos situações que são muito desiguais. Então, as cobranças não podem ser uniformes. Então, essa é uma questão que se tem que discutir, é uma questão que se tem que pensar em mecanismos
de solução, que certamente passam por uma maior democratização no interior do judiciário, uma maior democratização em relação aos tribunais, uma maior democratização no sentido de que todos os juízes se sintam corresponsáveis por políticas institucionais que sejam implementadas em cada um dos tribunais. Caso contrário, nós vamos chegar numa situação de falência do Poder Judiciário. Falência por quê? Porque é humanamente impossível se dar uma resposta num tempo que seja razoável para 100 milhões de processos. Não há possibilidade de se responder isso. Quer dizer, não há nenhum serviço público no Brasil com tamanho grau de demanda. Eu tentei comparar o ingresso no Poder Judiciário com o setor público mais demandado, que é o serviço de saúde. Nem o serviço de saúde tem uma demanda que se equipare à demanda feita ao Poder Judiciário. Então, alguma coisa tem que ser feita. Nós temos que parar, nós temos que pensar em soluções. Quando se estabelece como meta a valorização da magistratura de primeiro grau e se examina esses dados, de duas uma, ou a meta foi abandonada, ou a meta de fato ficou, que é a mesma coisa, ficou no papel, ela não foi implementada. Como os senhores perceberam, aumentou a demanda de 2003 para 2004, como mostram os dados da Justiça em números. Então, tem alguma coisa que não foi feita. E a Justiça de primeiro grau que aguenta a maior carga de trabalho. Os senhores perceberam que essa carga é absolutamente desproporcional. No entanto, é a magistratura de primeiro grau que se transformou num mero rito de passagem. Por quê? Porque passa no primeiro grau, depois vai para o Tribunal de Justiça, para o STJ e para o Supremo, quando for o caso. Mas então, o que se tem que pensar é de fato numa política que valorize o juiz de primeiro grau, que dê a este juiz condições de trabalho, condições de poder dizer isso não pode ser judicializado, que tenha um número de servidores que seja mais compatível, ou seja, que seja de fato uma política de valorização. Porque o meu argumento aqui é que não houve nenhuma valorização efetiva da magistratura de primeiro grau. Houve a intenção, mas é uma intenção que ficou no discurso, mas que ela não redundou em efeitos na prática da atividade do juiz de primeiro grau. Enfim, com isso eu termino. Eu espero não ter passado do meu tempo e o que eu queria mostrar é que essa pesquisa feita pela Associação dos Magistrados, ela tem que ser muito trabalhada em cada um dos tribunais de justiça que foi contemplado, porque ela permite que se tenha uma atuação que de fato valorize a magistratura de primeiro grau, que se saia do reino das intenções, do reino daquilo que seria bom, do normativo, e se procure políticas concretas de valorização. E sem análise de dados, sem que se saiba, como o ministro Barroso falou hoje, sem que se saiba de fato quem é o litigante, por que ele está litigando, quais são as vantagens que ele tem para litigar dessa forma ou nessa quantidade, dificilmente nós teremos uma diferença radical no panorama que nós mostramos. A tendência é que isto piore, não é que isto melhore. Porque não adianta dizer nós vamos criar Sejusc. Tudo bem, cria Sejusc, cria uma demanda lá no Sejusc que não é essa demanda. A demanda, de fato, é aquela demanda que faça com que o trabalho do juiz de primeiro grau seja o trabalho que conte, seja o trabalho que diga: este trabalho não é um mero rito de passagem, é um trabalho que é significativo e que tem que ser valorizado. Sem isso, o que é que nós teremos? É o mais do mesmo, uma situação que só vai tender a se agravar e, como consequência,
certamente o Poder Judiciário acaba sendo deslegitimado, o que é muito ruim para a qualidade da democracia brasileira. O Judiciário, quando nós pensamos em democracia no sentido mais contemporâneo da palavra, é um pilar na qualidade da democracia. O país é tanto mais democrático quanto mais tem um judiciário que é crível, que é responsivo, que é republicano, que preste conta da sua atuação. E nós que vivemos no judiciário, muitas vezes pensamos o seguinte: nossa, o judiciário tem feito tanta coisa, como é que a população não reconhece? É porque essas coisas caem no vazio. Essas coisas não aparecem para a população. O que aparece para a população é o juiz que teve um comportamento desviante, é o desembargador que teve outro comportamento que é indigno, é o ministro do STJ que fez não sei o quê. O que não aparece para a população é esta carga de trabalho, é quanto esses juízes estão empenhados, como é que essa carga de trabalho é desumana, como é que se pode falar em acesso à justiça quando nós temos 3 litigantes responsáveis por metade entre os 100 maiores processos que entram numa justiça. Não é possível se falar em acesso à justiça. Acesso à justiça significa garantia de direitos do cidadão que é um cidadão comum, não é aquele que, na verdade, sabe se utilizar das vantagens do Poder Judiciário. Porque o judiciário que tarde é um judiciário que favorece o litigante de má-fé. O judiciário que tarda é o judiciário que exclui das suas portas, ou que fecha as portas para o cidadão comum, para aquele que tem a oportunidade de solucionar os conflitos de forma pacífica. Então, eu quero terminar cumprimentando a iniciativa do João, do Sérgio, por terem feito essa pesquisa, que pode ser um divisor de água em 11 unidades da federação, se souberem ler essa pesquisa como um diagnóstico de forte impacto no primeiro grau, no segundo grau e nas turmas recursais. Muito obrigada. Ouvimos a professora Maria Tereza Sabeck, professora